Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre essa política, esse contingenciamento, de gastos da educação, que o governo chama contingenciamento e não de cortes, mas houve cortes na educação. O ministro Abraham Weintraub foi chamado pelo Congresso para ir até o Congresso explicar esses cortes. Ele culpou os governos anteriores, Dilma e Temer, e disse que o contingenciamento visa cumprir a lei e a prioridade do governo é a educação básica, fundamental e técnica. É o ensino básico, ensino fundamental e técnico, segundo o ministro Weintraub. E os cortes no MEC afetam a educação básica, anunciada como prioridade do governo, apesar de ter sido anunciada como prioridade. A área perdeu 914 milhões e ao todo o Ministério da Educação terá bloqueado 7,4 bilhões de reais. Guardem esses números aí. O Ministério da Educação, MEC, já fez bloqueio de 5,7 bilhões, que apresenta cerca de 23% do orçamento discricionário não obrigatório. O congelamento de recursos compromete 2,1 bilhões das universidades. Aqui no meu estado, Piauí, tem a Universidade Federal do Piauí, que teve um corte, ou contingenciamento, como o governo chama, de 33 milhões de reais, que representa quase 50% do orçamento para o período de maio a dezembro. E segundo o reitor da Universidade Federal do Piauí, Arimateia Dantas Lopes, com o bloqueio de recursos, a Universidade Federal do Piauí só funcionará até o mês de setembro. Ou seja, vai fechar as portas por conta desse corte ou contingenciamento, seja como o governo Bolsonaro quiser chamar, quiser classificar. Agora, o governo realmente era necessário fazer cortes na educação, pessoal? Você acha que o governo está certo em cortar da educação das universidades, do ensino tanto básico como superior? Ou será que tem outras fontes de onde o governo poderia tirar dinheiro? Por exemplo, a dívida do agronegócio, Só que infelizmente Bolsonaro quer perdoar a dívida rural, causando um rombo de 17 bilhões na economia. Detalhe, isso Bolsonaro anunciou durante a sua campanha eleitoral, que quer perdoar dívida rural, que causa 17 bilhões de rombo. Não poderia o presidente simplesmente cobrar os impostos do agronegócio, ao invés de tirar da educação? IBAMA deixa de arrecadar até 20 bilhões em multa por demora na digitalização de processos. Ou seja, o IBAMA não consegue arrecadar 20 bilhões em multa porque não tem scanner nas agências do IBAMA, por falta de aparelhos de scanner. Ou seja, o governo não poderia dar um jeito de ir atrás desses 20 bilhões em multa, ao invés desse contingenciamento de 7 bilhões na educação? Ou seja, tem áreas de onde o governo poderia tirar esse dinheiro, ao invés de estar tirando da educação. Agora eu te pergunto, pessoal, você acha
que o governo age dessa maneira, tirando da educação, porque ele é um governo contra a educação e o pensamento acadêmico, ou ele é um governo que quer fazer economia de gastos, né, para gerar receita mais na frente. Se você acha que nós temos um governo voltado para o anti-intelectualismo e contra a educação e contra o pensamento acadêmico, você está coberto de razão. E eu vou demonstrar por quê, pessoal. O ministro da Educação defende combate a marxismo cultural em universidade. Abraham Weintraub é seguidor das teorias do escritor Olavo de Carvalho e defende posicionamento contra pensamento da esquerda. Ou seja, ele é mais um indicado pelo Olavo de Carvalho, mais um ministro Olavete, né? Ele defende teorias do Olavo de Carvalho. Quais são as teorias? Terra plana, a Terra é o centro do universo, entre outras bizarrices que foram expurgadas das academias, né, que não coadunam com o pensamento acadêmico. E marxismo cultural. O que é marxismo cultural? É aquela teoria criada pela direita, né, de que o pensamento acadêmico é dominado pelo marxismo, portanto, ele não tem razão, ele é irracional, deve ser expurgado. Ou seja, a academia deve ensinar o olavismo. Na verdade, o pensamento acadêmico é que não coaduna com teorias de uma boa parte da direita que defende ideias bizarras que não se submetem, que não passam pelo método científico, que são contra o conhecimento formal das academias. Não só a Terra plana, mas nós temos um governo que acha que o aquecimento global é uma mentira, né? E apenas 1% dos climatologistas são céticos do clima. A grande maioria diz que existe o aquecimento global. E uma infinidade de ideias bizarras a mais aí, né? Que antes essas pessoas que defendiam isso eram desprezadas, né, nas academias, só que agora elas se uniram para militar contra as academias, né, contra o conhecimento acadêmico, contra o conhecimento científico. Marxismo cultural é, na verdade, o conhecimento formal das academias e não necessariamente ideias mais voltadas para a esquerda, e sim o conhecimento formal que vai contra as ideias bizarras de boa parte da direita, especialmente seguidores desse senhor aí, Olavo de Carvalho, como é o caso do ministro da Educação. Ministro da Educação quer Olavo adaptado para vencer marxismo cultural. Vamos ler aqui, pessoal. O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, defendeu adaptar a teoria do escritor Olavo de Carvalho para vencer o que classifica como marxismo cultural. A defesa foi feita durante a cúpula conservadora das Américas em dezembro de 2018. Eu nem sabia que existia essa cúpula conservadora, né? Ele diz aqui: a gente tem técnica para vencer eles, né? A gente adaptou a teoria de Olavo de Carvalho, que enfrentará eles no debate intelectual.
Olavo de Carvalho no debate intelectual. Olavo de Carvalho é um pensador desconhecido e sem a menor relevância técnica no debate acadêmico. Disse Weintraub referindo-se à comunidade acadêmica, né? A comunidade acadêmica, né? Logicamente que ele estava lá na cúpula conservadora. Na palestra, Abraham Weintraub disse que ele é seu irmão, advogado Arthur Weintraub, ele e seu irmão, ele e seu irmão, o advogado Arthur Weintraub, desenvolveram uma técnica para vencer o marxismo cultural nas universidades. O ministro relatou ter sido perseguido pela comunidade acadêmica, né? Aquela coisa, né? Eles têm teorias bizarras, né? Tipo as ideias de Olavo de Carvalho, eles vêm com esse vitimismo aí de que alegam ter sido perseguido, né? Sofrido perseguição. Quer dizer, você defende que a Terra é plana, você defende que a Terra é o centro do universo, aí quando a comunidade acadêmica, né, não aceita essa ideia, aí você se sente perseguido, né? Vitimismo. E é o que mais aparece aqui, né? Inclusive o que os conservadores pensam, né? O termo marxismo cultural, né? Uma ideia, né? O que é marxismo cultural, né? Segundo esse site aqui, vocês podem ler aqui, né? Mas não é diferente daquilo que eu penso, né? Daquela definição que eu acabei de dar. E tem uma matéria da Folha também, né? Ministro Weintraub defende expurgo do marxismo cultural das universidades, né, pessoal? Mas o problema desse governo é basicamente esse, o anti-intelectualismo. Nós temos que combater o anti-intelectualismo que está sendo difundido pelo governo Bolsonaro através desses cortes aí. E é a maneira deles de combater isso é cortar na educação, porque eu acabei de demonstrar que eles poderiam cortar de outras, retirar dinheiro de outras áreas, ao invés de cortar da educação, que é tão importante para o futuro de qualquer nação. E a prova disso, né, é que nós vamos ver a líder do governo, Joyce Hasselmann, a deputada Joyce Hasselmann, falando asneiras, absurdos a respeito de educação. Vamos ver o que essa deputada tem a falar sobre educação. Vamos ver. Agora vamos ver as pérolas incríveis da deputada Joyce Hasselmann. Dessa vez vai funcionar aqui. O único centavo para a educação nesse Brasil. Eu vou dizer aos senhores, pasmem. O Brasil gasta um bilhão de reais por dia, em média, em educação. E para quê? Para quê, senhores? Para formar o futuro desse país, deputada, para formar o futuro. Muitas vezes, analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais, acho só se for você que não sabe nem redigir um texto, né? Você que foi escorraçado da revista Veja por fazer trambicagem, né? Por fazer plágio. Para formar ou para desformar as nossas crianças, se é que eu posso usar esse termo, pode ser que seja um neologismo, né? Nós temos que reformar a educação? Sim, nós temos. Precisa de mais dinheiro? Não, nenhum centavo. Quanto? Não precisa de mais dinheiro. Não, nenhum centavo. Pessoal, todo ano, todos os anos,
A educação precisa de mais dinheiro e de mais investimento, sim. Não só para que essa geração de agora não se transforme numa mula que nem essa deputada aí, mas por um motivo muito simples que eu vou demonstrar para vocês. É um site aqui, né? Demografia do Brasil. A gente mostra que o Brasil cresce bastante demograficamente. A população ainda está crescendo muito. E como a população está crescendo muito, é necessário investimentos. Cada ano aumenta a quantidade de crianças em idade escolar e cada ano aumenta a quantidade de jovens entrando no mercado de trabalho. Eu vou deixar o site, né, Demografia do Brasil, aqui embaixo da Wikipédia, né? Vocês vão ver, por exemplo, que em 1991 a população do Brasil era de 146.917.459 habitantes. E hoje, 2018, ela já está em 208 milhões, 494.900 habitantes, ou seja, a população aumentou quase mais de 50 milhões de habitantes de 1991 para cá. Nasceu uma quantidade absurda de crianças, de mais crianças, para entrarem na escola, mais jovens para entrarem no mercado de trabalho. É necessário mais escolas, mais ruas nas cidades. Isso demanda o aumento de gastos com a educação, sim. Portanto, é necessário investir mais na educação, ao contrário do que disse essa deputada. Portanto, infelizmente, nós temos um governo anti-educação, anti-intelectualismo, anti-fatos, né? Infelizmente, né? E muito obrigado a todos, né? Fica aqui esse desabafo, esse alerta. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.